Algumas peças de roupa vêm com um pequeno pedaço de tecido com um botão. Embora seja bastante óbvio como o botão deve ser usado, o propósito do tecido não é tão claro. Ele não serve para remendar buracos. Você deveria testar os produtos de limpeza nele. Então, se algo der errado, não estragará a peça toda. O buraco aparentemente aleatório do tamanho de uma moeda de 10 centavos na porta do elevador é na verdade um buraco de fechadura. Se as portas do elevador ficarem presas, um operador pode abri-las manualmente inserindo uma chave especial neste orifício. A mesma ferramenta é usada quando um elevador precisa de manutenção de rotina. Alguns recipientes plásticos de leite têm uns amassados nas laterais que servem a vários propósitos. Primeiro, se o leite estragar, esse processo pode fazer o recipiente inchar e acumular pressão. É aí que o amassado é útil, ele não deixa o pote explodir. Além disso, se você decidir congelar o leite, ele se expandirá como qualquer outro líquido. E, novamente, o amassado soltará e evitará que o recipiente estoure dentro do freezer. Um novato pode pensar que as caixas de comida chinesas têm uma forma peculiar. Os comensais mais experientes sabem que ao desdobrar as laterais desses recipientes, se obterá um prato de papel e já servido com a comida que você escolheu. As linhas nos copos plásticos também podem ajudá-lo a medir conteúdos. De baixo para cima, essas linhas coincidem com as medidas de 30, 150 e 350 milímetros. A linha mais baixa é a porção perfeita de enxaguante bucal. A do meio é uma porção de cereal para o café da manhã. E a mais alta é a quantidade de água recomendada para beber 4 a 5 vezes ao dia. A pasta de dentes listrada sempre sairá em listras, mesmo que você amasse o tubo com toda a força. Mas não há mágica. O produto é muito denso e viscoso, por isso não se mistura bem. As partes branca, azul e vermelha da pasta de dentes são empurradas para baixo em uma taxa uniforme, graças às suas propriedades físicas semelhantes, e a viscosidade ajuda o material a ser empurrado para baixo e para fora das bordas primeiro, então não importa o quanto você tente, sempre verá aquelas listras perfeitas. Nem todo dono de iPhone presta atenção a um pequeno buraco quase imperceptível entre a câmera e o flash. É o segundo microfone do aparelho. Sua função é bloquear ruídos externos quando se está filmando. Este microfone também torna o som mais claro. Use-o quando estiver ao telefone em um local barulhento. O fio dental pode escorregar dos dedos e emaranhar. Para evitar esses problemas, corte um pedaço de fio dental e amarre uma ponta na outra. Será muito mais fácil de usar e não machucará suas mãos. A maioria das frigideiras tem furos nos cabos. Você pode usá-lo para pendurar a frigideira em um gancho na parede, mas esse não é o propósito original. Quando você está cozinhando, o buraco do cabo está lá para segurar a colher. É especialmente importante para utensílios de plástico, porque você não pode deixá-los na panela por muito tempo, pois eles podem derreter. Alguns palitos têm ranhuras na extremidade rombuda. Quando você precisar usar um, quebre a extremidade ranhurada e coloque-o sobre a mesa. Ela servirá como um descanso para evitar que seu palito toque na superfície. Você provavelmente já notou que a maioria das tampas de copos de refrigerantes tem sulcos e tressalências. Com a ajuda deles, a tampa pode se transformar em um porta-copos quando você a coloca sobre a mesa e coloca o copo em cima dela. Chega de derramamento. A espuma de banho não é apenas para se divertir ou espalhar aquele perfume. Também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente para você poder desfrutar de um banho um pouco mais longo. De qualquer forma, funciona apenas para banheiras de acrílico. Aquelas feitas de metal perdem calor muito rapidamente. Quase todas as fitas métricas têm uma ponta de metal com um pequeno orifício. Você pode usar este furo para pendurar a fita em um prego ou parafuso para fazer medições sem a ajuda de ninguém. Às vezes, esse detalhe de metal tem uma fileira de ranhuras ao longo da borda de um dos lados. Isso é útil quando você quer fazer uma marcação sem usar lápis. Um pacote de discos de algodão tem esses cordões para podermos pendurá-lo em algum gancho ou suporte. E não há necessidade de desapertar e apertar o pacote novamente. Olhe para o fundo da embalagem, tem uma linha perfurada. Rasgue ao longo dela e agora você está pronto para puxar um disco de algodão. Uma alça tripla em 1 galão está lá para facilitar que seja carregado por 2 pessoas e para distribuir o combustível uniformemente. As latas de combustível geralmente têm um segundo orifício que também precisa ser destampado antes de despejar o líquido. A passagem de ar impedirá que derrame. Limões ficam mais suculentos se você os aquecer um pouco no micro-ondas. O calor amolece as membranas congeladas para que o suco possa fluir livremente. Mais limonada para você. Na compra de queijo ralado, prepare-se para a surpresa. Se a embalagem diz que contém celulose, significa que o queijo contém polpa de madeira. Não se preocupe, é digerível.
É adicionada para evitar que o produto forme grumos. A data de validade da água mineral não é sobre a água ficar ruim. Na verdade, nenhuma água pode estragar, mas a garrafa sim. Com o tempo, ela começa a vazar alguns produtos químicos que não são muito seguros. O biquinho na tampa de um tubo de pomada ou creme está lá para você poder perfurar o pequeno selo de alumínio. Não há necessidade de pegar um palito ou tentar usar as unhas para retirá-lo. Os post-its devem ser retirados de lado, como se você estivesse virando a página de um livro. A maioria de nós os puxa de baixo para cima, o que cria um vinco que faz com que eles colhem menos. Para evitar que a água ferva e derrame, basta colocar uma colher de pau na borda da panela. Isso só funciona por um tempo, no entanto. Se a superfície da colher for aquecida até o ponto de ebulição, as bolhas vão apenas espumar ao redor dela. É por isso que as colheres de metal não servem, elas aquecem muito rápido. Algumas borrachas têm duas cores e texturas, não para a tinta de caneta versus grafite, mas para diferentes tipos de papel. Você deve usar o lado azul para remover marcas de lápis de papéis pesados. A maioria das pessoas usa grampos de cabeça para baixo. A parte em zigue-zague fica mais próxima do couro cabeludo. A textura mantém o cabelo e o grampo mais firmes no lugar. E experimente dar uma borrifada de spray nos grampos antes de colocá-los. Eles vão se agarrar melhor. Já reparou no pequeno segundo orifício na tampa da sua caneca de café ou copo para viagem? Ele está lá para controlar a vazão com que o líquido flui para fora. Sem ele, as coisas quentes pulariam em você como o leite de uma jarra. Ele também permite que o vapor escape para que a alta temperatura e a pressão acumulada não derreta a tampa ou a faça explodir. As maçãs que você compra no supermercado provavelmente foram colhidas entre agosto e novembro. Depois disso, elas foram cobertas com cera e então secas ao ar quente e armazenadas em locais frios. A fruta leva de 6 a 12 meses para chegar às prateleiras de produtos frescos. Às vezes, você precisa se afastar do computador, mas não quer ter que logar novamente. Coloque o mouse sobre um relógio analógico. O mouse perceberá o movimento do ponteiro dos segundos, e isso evitará que a tela do seu computador fique preta. Ao usar um liquidificador, despeje os líquidos primeiro. Somente depois de adicionar seu leite, água de coco ou iogurte, acrescente as frutas ou espinafre. Graças aos orifícios na parte inferior dos fones de ouvido, o ar pode circular para cima e para baixo pelos alto-falantes. Isso resulta em um aumento das frequências baixas, tornando o som dos graves mais profundo e melhorando a qualidade geral do som. Você pode usar as alças de metal nas laterais de um carrinho de supermercado para organizar melhor o espaço em seu carrinho. Pendure sua jaqueta ou coloque uma sacola com itens delicados, como ovos ou pão. Dessa forma, sua jaqueta não ficará amassada e os ovos não serão esmagados. As linhas pretas na bola de basquete tornam o jogo mais fácil. Na verdade, são sulcos ajudando você a lidar com a bola. E como os jogadores precisam se movimentar pela quadra enquanto driblam ou quicam a bola, o controle é crucial. As linhas pretas permitem que a bola fique mais firme na mão. Você também pode orientá-la facilmente em qualquer direção quando ela estiver em sua mão. Se a bola fosse lisa, você não seria capaz de fazê-lo. A propósito, os pontos que cobrem a parte externa da bola têm o mesmo propósito. A gaveta na parte inferior do seu fogão está lá para manter seus pratos quentes quando você prepara grandes variedades de pratos. Quando um prato está no forno, os já preparados são mantidos aquecidos na gaveta abaixo.